você reside, né, no estado do Rio de Janeiro, e não tem como não deixar, não pautar essa mega operação que teve na semana passada, fez uma semana ontem, né, foi no dia 28 de outubro, 121 mortos, 4 policiais. Você se mostrou, Fernanda, bastante indignada com um acontecimento específico, que foi a morte de uma jovem que foi baleada dentro de um carro de aplicativo. Você ficou indignada com a diferença de peso dado a parlamentares que subiram às comunidades para dar apoio às famílias, mas não houve uma comoção na morte dessa jovem, né? A jovem Bárbara Borges, de 28 anos, que não conseguiu chegar no almoço que estava marcado com a sua mãe. E a indignação é porque nós não vimos nenhum parlamentar desses que cogitaram a hipótese do governo oferecer auxílio para as famílias dos traficantes mortos. Aliás, saiu a lista dos 117 mortos, os que não eram os policiais. Foi divulgada em alguns, eu não sei se a Pleno divulgou, mas eu vi em vários perfis, e não havia ali quase nenhum dos mortos que não tivesse uma passagem pela polícia, um mandado de prisão contra ele, provando que não eram vítimas da sociedade, eram todos envolvidos diretamente com o crime e com o tráfico. E ainda assim, o governo, a ministra dos Direitos Humanos, todos foram para lá fazer aquele movimento de sensibilizar, de usar isso como um discurso para a esquerda, e todos se calaram diante da execução brutal dessa jovem. Ali não havia, é sempre importante, eu falei sobre isso na minha rede social, na execução da jovem Bárbara não havia polícia. A polícia chegou depois. Ali era uma guerra de uma facção que pretendia fazer um arrastão na linha amarela, entendeu que membros da mesma facção eram rivais, houve ali uma confusão e começou uma troca de tiros entre facção e facção. E a Bárbara, no meio do caminho, teve a sua vida roubada. Hoje eu moro numa região mais interiorana do estado do Rio de Janeiro, que lamentavelmente o tráfico aqui também já chegou, assim como em todo o nosso estado, mas eu nasci e fui criada na Baixada Fluminense do Rio. Então eu conheço bem essa realidade que a Bárbara encontrou na linha amarela. Eu até citei isso essa semana. Por diversas vezes nós acordamos na nossa casa com traficantes plantados, armados com fuzis, na nossa varanda, na nossa porta, fugindo da polícia. Já tivemos alguns episódios de familiares que foram vítimas de sequestros relâmpagos, com arma na cabeça, situações muito tristes que o cidadão do Rio de Janeiro conhece, infelizmente, muito bem. E aí vem o governo, diante de tudo o que aconteceu, não bastasse não oferecer ajuda às forças de segurança do Rio, ao governador Cláudio Castro, não bastasse não mencionar as famílias destes policiais valentes que deram literalmente a sua vida nessa missão, ainda vem o governo tentando transformar em heróis os culpados de todo esse cenário, que são os traficantes. Sim, o Plano News divulgou sim a lista da Polícia Civil, com a identidade dos 117 mortos, nós divulgamos sim, Isso. está lá no nosso portal. E sem querer problematizar, talvez, inevitavelmente já problematizando, Fernanda, a impressão que se dá, o caso da Bárbara, que talvez geraria uma maior comoção na esquerda, principalmente se ela fosse uma jovem negra, Uhum. Uma jo... provavelmente. Então, era uma jovem branca, hétero, casada com um homem, indo almoçar com a sua mãe, ou seja, de uma família provavelmente estruturada, e aí vem uma tia da Bárbara logo em seguida, eu acho que é uma tia dela, e faz um discurso fortíssimo contra o atual governo. É óbvio que a esquerda não vai dar voz a isso, porque o interesse, eu sempre falo isso, se engana quem cai nesse discurso da esquerda de que é pela mulher, de que é pela criança, de que é pelo pobre, de que é pela vítima. Porque se essa mulher for uma mulher branca, se essa vítima for uma vítima hétero, de classe média, se não for, como você falou, negro, se não for gay, se não for da comunidade, então não é uma voz a ser defendida pela direita. O que eles querem não é defender as minorias, o que eles querem é defender a militância. A militância é o que importa para eles.